Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje aqui na nossa página um quadro de resenhas de livros. Isso está dentro do planejamento aqui para as nossas atividades. E eu escolhi o livro O Homem Bíblico, de Stuart Scott, publicado aqui no Brasil pela editora Nutra Publicações, porque é um livro, além de ter uma capa maravilhosa, né? Aliás, eu até escolhi aqui as cores da nossa página, inspirado nessa capa aqui. Mas, além de uma capa bonita, é um livro que tem um conteúdo excelente, que vale a pena a gente falar um pouco sobre o que ele traz. Ele tem 6 capítulos, está dividido em 6 capítulos, e eu pretendo fazer 6 vídeos comentando capítulo por capítulo. Ao longo da semana aí, se tudo correr bem, nós teremos ao final a resenha completa do livro. Bom, para iniciar, o primeiro capítulo, ele chama-se Começando pelo Fundamental, a provisão divina para o homem. Então, nesse capítulo, ele não vai adentrar propriamente as questões mais específicas da masculinidade, isto é, o perfil do homem segundo as Escrituras, as características e o papel que Deus atribuiu ao homem nas Escrituras. Ele vai falar dos meios que Deus proveu para que o homem fosse capaz de viver inteiramente aquilo que o Senhor estabeleceu para ele. Então, ele vai falar da salvação, né, que foi o meio que Deus proveu para que o homem fosse capaz de viver isso. Obviamente, como nós herdamos de Adão uma natureza caída, inclinada somente ao pecado, por nós mesmos jamais conseguiríamos viver o padrão de Deus, não apenas na área da masculinidade, mas em qualquer outra área. Então, por isso foi necessário que Cristo fosse enviado para prover a salvação, né, e a restauração das nossas vidas. Isso foi necessário porque todos nós, como já disse, por meio de Adão, né, fomos extraviados e nos tornamos completamente inúteis para Deus, conforme a linguagem de Paulo em Romanos, né? Então, sendo assim, o nosso pecado atraiu a justa condenação, a justa ira de Deus, e pelo infinito amor e misericórdia do nosso Senhor, Ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício, né, para que nós fôssemos reconciliados, para que nós fôssemos lavados dos nossos pecados, e que a justiça de Cristo, o Cordeiro perfeito, o justo que foi oferecido pelos injustos, que a justiça dele fosse imputada a nós, e assim nós fomos declarados justos diante de Deus. Então, esse aspecto da salvação é o que se chama de justificação. Ele vai apresentar a salvação em 3 momentos distintos: a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação tem a ver com um ato passado que ocorreu lá na cruz de Cristo, e ela foi ofertada para todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus como Salvador, como aquele que nos reconcilia com Deus. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele é salvo, né? Ele se apropria dessa salvação que foi ofertada ali na cruz do Calvário. Obviamente, esse crer não se trata apenas de declarar que acredita que Cristo é o Salvador, não é uma declaração, digamos assim, vazia, né? Mas é uma crença que vai gerar obras, que vai gerar uma atitude de submissão completa à autoridade de Cristo. Ou seja, eu vou crer em Cristo como Salvador, mas também vou recebê-lo como meu Senhor. Aqueles que verdadeiramente creem para a salvação, eles vão se colocar debaixo do senhorio de Cristo, e agora Jesus tem plenos direitos, né? Você reconhece que Jesus tem plenos direitos de mandar completamente em sua vida,
de estabelecer o que é ser homem pela palavra de Deus. É Cristo quem nos criou, então Ele que tem todo o direito de dizer como é que nós devemos viver em todas as áreas. Então esse processo se chama santificação. Cristo reinando em nós, o caráter dele sendo moldado dia a dia na nossa vida. Uma obra do Espírito Santo em que nós vamos crescendo em obediência à palavra de Deus e em abandono das nossas antigas práticas, né? As práticas do velho homem. Essa santificação, por sua vez, segundo o autor, se dá pela transformação, ou melhor, essa transformação que se dá na santificação, ela é fruto da renovação da nossa mente, conforme afirma Romanos 12:2. Então, ele vai afirmar a respeito disso algo aqui que eu achei bastante interessante, quando ele diz assim: renovar nossa mente com as Escrituras significa conhecer suficientemente bem as Escrituras a respeito do pecado para poder transformar especificamente qualquer pensamento errado ou incomum em um pensamento que cumpra os princípios divinos e as promessas de Deus. Precisamos proteger e renovar nossa mente de forma resoluta. Seguindo o mesmo raciocínio, ele ainda afirma: precisamos renovar nossa mente à medida que trabalhamos com Deus para renovar nossas ações, pois elas fluem da nossa motivação, de nossos pensamentos e de nossas crenças. Olha só que interessante essa afirmação. Ele diz que as nossas ações fluem da nossa motivação, dos nossos pensamentos e das nossas crenças. Ou seja, a maneira como vivemos, como nós nos posicionamos diante dos assuntos e como nós agimos em relação às diversas situações são consequência daquilo que nós pensamos sobre aqueles assuntos, das motivações que estão na nossa mente. Então é preciso ter uma mente renovada, porque a nossa crença ela vai determinar o nosso comportamento. Os nossos pensamentos são a fonte das nossas práticas e ações. Sendo assim, nós precisamos ter uma mente renovada pela palavra de Deus, pois antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos conforme os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, conforme as nossas experiências de vida, conforme a herança cultural, conforme a influência do sistema social, conforme nossas experiências pessoais, os nossos achismos. Então, era assim que nós praticávamos sobre qualquer tipo de assunto, né? Com base no nosso próprio eu. O nosso eu governava a nossa mente. Quando nós somos colocados em Cristo, somos convertidos, aí a nossa mente deve ser renovada, né, pela palavra de Deus. Isso significa que Cristo passa a reinar por meio da palavra que vai ser a base do nosso pensamento. Então, se a palavra de Deus está de fato na nossa mente, se a nossa mente olha para o mundo com as lentes da palavra, nossos pensamentos, motivações, escolhas, sentimentos vão refletir aquilo que a palavra de Deus determina. Logo, se as nossas motivações e pensamentos têm base na palavra de Deus, as nossas práticas, os nossos frutos serão frutos de arrependimento, frutos do Espírito Santo, frutos que agradam a Deus. Então isso é bastante interessante. O seu pensamento determina a sua prática. As suas motivações vão se desdobrar nas suas ações. Por isso nós devemos conhecer a palavra a respeito de cada assunto da nossa vida. O que eu entendo que é correto sobre a questão do que é ser homem, de como o homem deve proceder, de qual é a identidade verdadeira do homem, isso tem que ser moldado em mim pela palavra de Deus, não pelo que a cultura está dizendo que o homem deve ser.
eu devo me posicionar acerca desse assunto com base naquilo que a Escritura diz sobre isso. E assim para todos os outros assuntos, para todas as outras áreas. Por isso nós devemos amar e nos debruçar sobre a palavra de Deus. Porque agora nós vamos viver pelo que a palavra de Deus estabelece, se somos filhos de Deus. Cristo vai nos governar por meio da palavra. Então é fundamental conhecermos a palavra de Deus. Quando nós andávamos na rebelião, tudo isso era determinado pela nossa vontade, pelo nosso ego. Quando nós somos colocados em Cristo, agora é a palavra de Cristo quem vai nos governar. Nós vamos enxergar o mundo, a nossa visão de mundo vai ser dada pela palavra de Deus. E a cada dia o Espírito Santo vai trabalhando em nós e nós vamos crescendo num processo de obediência à palavra. E quanto mais nós crescemos nesse processo, mais vamos ter de Cristo em nós. Aí esse processo se chama de santificação e é o processo presente, né? O aspecto presente da salvação. Se você tem uma vida santificada, se você está vivendo esse processo de santificação, é a prova que você foi justificado, que você é um salvo, é uma pessoa que realmente experimentou salvação em Cristo. Então esse é o aspecto presente da salvação, a santificação, e o aspecto futuro é a glorificação. É a verdade que está afirmada nas Escrituras, que nós receberemos corpos glorificados quando da volta do Senhor e habitaremos com Ele para sempre. E essa é uma verdade que nós devemos sempre lembrar e ter o nosso coração acalentado e alimentado por essa esperança, para que nós não fiquemos raízes aqui na terra, achando que a nossa vida se resume aos interesses e aos cuidados dessa vida. Pelo contrário, há uma esperança gloriosa, há coisas que foram preparadas, que a palavra diz que olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, naquilo que Deus preparou para aqueles que amam Deus. Então há uma realidade celestial tremenda que deve que deve aquecer os nossos corações e nos fazer cada vez mais diligentes nas coisas do Senhor e mais desejosos de viver essa realidade dos céus. Então, precisamos entender isso. Viver aquilo que a palavra estabelece para a nossa masculinidade, aquilo que a palavra estabelece para o homem, não é só uma questão de esforço pessoal, como se isso em si mesmo a gente pudesse viver, né? Mas é necessário entender que a parte de Cristo, a parte da obra de Cristo, nós nunca vamos realmente agradar a Deus e saciar a justiça de Deus. Nós precisamos, antes de mais nada, se nós não estamos em Cristo, como homens, devemos nos arrepender, entender que o que eu penso sobre o que é ser homem, ou sobre qualquer outro assunto, realmente não tem importância alguma, mas o que tem importância é aquilo que Cristo, o meu Criador, estabeleceu. E eu devo ir a Cristo, crer na obra dele de justificação e me submeter a ele como meu Senhor, tendo a palavra dele como o meio que vai me guiar nessa vida, me orientar, e através disso eu vou viver um processo diário de santificação, de crescimento na vontade de Deus até a volta de Cristo, quando finalmente seremos glorificados. Só através disso nós vamos viver aquilo que o Senhor estabeleceu para nós como homens, tá bom? Então é basicamente isso, e nos próximos capítulos eu creio que ele vai sim adentrar mais as questões mais específicas, né, que tratam do papel do homem na família, na igreja. Acompanhe aí, eu creio que será um momento edificante, né, que esse livro aqui vai nos proporcionar. Obrigado pela atenção, obrigado por estar acompanhando aí as nossas publicações e por ter assistido esse vídeo até aqui. Que o Senhor abençoe
a você ricamente.